A graça e a paz do Senhor Jesus. Este é o canal O Fundamento dos Apóstolos e Profetas, e a leitura de hoje está em Gênesis capítulo 4, versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Alguns comentários. Então, interessante como Abel e Caim trouxeram as suas ofertas. Deus sonda os corações. Deus recebe, Deus conhece os corações. Nós não podemos julgar a Deus, mas nós somos julgados por Deus. Então, Caim foi advertido. Caim diz aqui que se irou, descaiu o semblante, e Deus já sabia qual era o pensamento dele. E Deus foi lá e falou para ele: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus já viu a intenção maligna do coração de Caim, alertou ele. Deus falou com Caim. Agora em Tiago 1,13, tem um versículo que fala assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, veja como Deus disse para Caim: a ti cumpre dominá-lo, porque o pecado jaz à porta. Ou seja, o pecado a tentação está na tua frente. Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Há um versículo ainda que eu vou comentar, é de Hebreus capítulo 1. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então hoje Deus, na era da igreja, Deus fala pelo Filho. Por quê? Porque Ele é o mediador, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então Deus fala, assim como Deus falou com Caim, até com Caim Deus falou, Deus avisou. Então Deus fala comigo, fala com você também. E Ele alerta, está alertando. E nós fazemos bem em o quê? Em prestar atenção, em obedecer, resistir, como Deus disse para Caim: o pecado jaz à porta, a ti cumpre dominá-lo. E Tiago falou, Tiago disse que cada um é tentado pela sua cobiça, mas depois de haver concebido a cobiça, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Caim podia passar por todo tipo de tentação, mas ele não podia consumar o pecado, porque o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, só comentando ainda no Hebreus 1, que Deus nos fala nesses últimos dias pelo Filho. Então nós temos as condições de ouvir a sua palavra e decidir a nossa vida. Hoje nós temos uma provisão pelo sangue de Jesus, temos uma provisão do Espírito Santo que nos ajuda a vencer, porque o diabo é o mesmo que tentou a Eva lá no jardim, e é o mesmo que tentou o próprio filho de Eva, Caim,
tentou e levou a pecar e a trazer uma tragédia e uma maldição sobre si. E hoje nós temos diante de nós o Filho de Deus, que está nos falando. De muitas maneiras foi falado por Deus aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias, porém, nos falou pelo Filho. Amém? Em nome de Jesus.